no início do ano, fazendo a leitura bíblica, né? Fizemos um planejamento, algumas pessoas estão acompanhando, aqueles que quiseram, estão acompanhando e fazendo a leitura bíblica durante esse ano. Nós já estamos terminando o livro de Êxodo, né? O tempo passa rápido, janeiro já foi, né? E nós já estamos quase encerrando o livro de Êxodo. E apesar de ter lido a Bíblia já, nós temos que entender que a Bíblia é um livro vivo. Quanto mais você lê, mais ela fala com você. Quanto mais você busca, você vai encontrar conhecimento nela. E lendo nesses dias atrás, eu até comentei isso no domingo, alguns domingos que eu estive aqui, eu falei sobre isso, que uma palavra tão simples me saltou aos olhos, que era sobre a bênção de Jacó aos filhos de José. E hoje, né, esses dias, né, não só hoje, desde que eu estava disposto a pregar essa mensagem, eu fui pensando sobre isso. E cheguei mais uma vez a uma conclusão que você já havia chegado, eu já havia chegado, de que Deus, o que verdadeiramente Deus quer de nós? Deus quer de nós a sua extrema dependência. Deus quer que nós venhamos a servi-lo. Deus quer que nós venhamos a obedecê-lo. Que nós sejamos totalmente dependentes dele. É óbvio que Deus dá uma organização para a humanidade. Quando você lê, talvez você esteja lendo, e agora a gente passou pelo livro de Êxodo, a gente viu algumas leis que Deus colocou. Nós estamos vendo Deus construindo um tabernáculo da forma que Ele gostaria, a arca da aliança, o altar do propiciatório, todas essas coisas da forma que Deus queria. Então Deus, Ele cria uma organização, uma estrutura para o homem na terra. Mas o que Ele quer mesmo é que nós sejamos dependentes do céu. Ele quer mesmo que nós coloquemos Deus em primeiro lugar na nossa vida. E o texto me arremeteu a isso. E eu quero compartilhar com você Gênesis 48, a partir do versículo 11, que vai narrar a seguinte história, do 11 ao 20. Então disse Israel que é Jacó, né? Deus havia mudado o nome dele para Israel. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Então Jacó disse, né, para José: eu não esperava nem ver você de novo, mas eu consegui ver os teus filhos. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel. Então José colocou, né, o seu filho mais antigo, primogênito, à direita de Jacó, e o seu filho mais novo à esquerda de Jacó. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão, Isaque, o Deus que me vê, sustentou durante a minha vida até esse dia. O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome, e o nome do meu pai Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão do seu pai para mudar-lhe para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um grande povo. Também ele será um grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Parece algo que não tem uma extrema importância, mas é algo profundamente, um ensino profundo aos nossos corações. Você sabe que a bênção de primogenitura era a bênção da herança de Israel. O primogênito, ele tinha o direito de receber
toda a herança do pai. Tudo aquilo que o pai tinha de melhor ia para o seu primeiro filho. José entendia isso. José, ele sabia que o seu filho Manassés, que era o filho mais velho, ele era o primogênito e ele devia herdar as bênçãos de Israel, de Jacó, seu pai. E quando ele vai pedir para abençoá-lo, ele leva o que todos fariam. O primogênito à mão direita de Jacó e o segundo filho, Efraim, à mão esquerda de Jacó. E você viu no texto que Jacó cruza os braços. O que significa isso, irmãos? Significa que Jacó estava colocando, e como diz no versículo final, estava colocando Efraim à frente de Manassés. Ou seja, o menor à frente do maior. Queridos, e Jesus ele vai dizer isso. Lá no Novo Testamento, no livro de Lucas, quando ele está pregando, e as crianças estão lá sentadas ao lado, e os discípulos começam a querer parar as crianças, que eles não fiquem conversando, não fiquem brincando, Jesus dá esse ensinamento. Ele fala assim, se você quer ir para o reino do céu, seja como essas crianças, porque lá o menor será o maior. O menor estará à frente do maior. Amados, o que isso significa? As pessoas, elas sofrem por um sentimento de se pormenorizar. Se tem algo que o diabo, ele é muito capaz, muito sagaz, é de fazer com que nós nos sintamos desmerecidos. Ah, mas eu não sou suficiente, eu não sou bom para isso. Ah, mas eu vou orar, eu vou fazer isso, eu vou pregar, eu vou... Sabe, nós nos desmerecemos. Nós nos colocamos numa posição de inferioridade. Mas Deus, justamente, Ele pega a nós, seres humanos, e coloca numa posição de dependência dEle, onde nós somos usados e nos tornamos importantes para Deus. Eu estava pensando sobre o texto, orando para pregar, e algumas coisas Deus falou no meu coração. Quando Deus vai libertar o povo do Egito, Ele vai buscar Moisés. Você sabe toda a história, Moisés, o faraó ordena a matança dos meninos, aí aquele menino é colocado para a filha de faraó, ela cria aquele menino cresce no palácio, aquele menino ele mata um soldado, foge, Deus vai chamar ele lá na terra do seu sogro Jetro, em Midian, e ele vem para o Egito para libertar o povo. Você acha, fala com uma coisa, pensa aqui comigo, você acha que Deus não tinha o poder de transformar o coração do faraó? Deus não podia ter usado o faraó ao invés de Moisés? Deus podia. Deus realizava algo, enviava um profeta, fazia uma maravilha, mudava o coração do faraó e não precisava nada de Moisés. Quando nós ouvimos a história do Novo Testamento, nós vemos Deus usar um centurião romano, Paulo. Deus não podia usar o Herodes, Deus não podia usar o César, Deus não podia usar o Nero, que eram as figuras da época, eram os grandes da época. Mas não, Deus quer pegar o menor e colocar na posição de destaque. Por quê, irmãos? Para mostrar que a dependência precisa ser dele. Se Deus muda o coração de Faraó, era o Faraó já. Ele já tinha poder, ele já mandava. Se Deus muda o coração de Herodes, de César, eles já tinham poder, eles já mandavam. Mas Deus pega o menor, Deus quer pegar o mais simples, o mais humilde, e capacitá-lo para que ele seja o maior. Ele quer pegar o de trás e colocar na frente. Se você está se sentindo em alguma área da sua vida derrotado, e isso acontece, e às vezes a nossa vida é uma vida de batalhas, e eventualmente nós nos sentimos derrotados, saiba que esse sentimento de derrota é um sentimento humano, porque Deus quer pegar você lá de trás, Deus quer pegar o menor, Deus quer pegar o segundo, e colocar em primeiro lugar. Então, essa bênção das mãos cruzadas é justamente aquilo, eu sempre digo que o Velho Testamento, ele vem embasar
o Novo Testamento. Ele é o testamento, né? O próprio nome já diz, daquilo que viria a acontecer. E quando Jesus fala assim, olha, o menor será o maior, isso já estava acontecendo lá na história de Israel, lá na história de Jacó. Quando Jacó vai abençoar os filhos de José, quando ele coloca Efraim à frente de Manassés, é porque ele quer mostrar, fala assim, não, a bênção da primogenitura, ela é uma bênção da herança, é uma bênção que vai acontecer e vai ser seguida pelo povo de Israel. Mas quando eu coloco as minhas mãos, quando eu ponho as minhas mãos, eu tiro o menor e coloco sobre o maior. Amados, um outro exemplo está no livro de 1 Samuel. Saul é o rei, Saul é o maior, mas Saul fere o coração de Deus. Saul era o rei segundo o coração dos homens. Saul era o rei esbelto, era o rei alto. Se você ler o texto, você vai ver que quando Samuel vai ungir o rei de Israel, e Deus fala para ele, olha, você vai procurar um homem que está procurando as mulas que ele perdeu, e ele vai encontrar um homem alto, belo. A Bíblia fala sobre dois homens muito belos, um é Saul e outro Absalão, né? Ambos de caráter duvidoso. E ele vai ungir um rei segundo o coração dos homens. Mas aí, Deus fala assim, olha, vocês já tiveram um rei segundo o seu coração. Eu vou ungir um rei segundo o meu coração. Agora eu vou ungir um rei segundo o que eu vejo. Então ele fala para Samuel, o profeta Samuel, ele fala assim, vá até a casa de Jessé e lá você vai ungir. Leve o óleo e lá você vai ungir o novo rei de Israel. O profeta, ele ouve a Deus, cumpre a vontade de Deus, mas também o profeta é um homem, é humano. A Bíblia fala que as profecias estão sujeitas ao profeta. O profeta precisa ter uma sensibilidade do coração para falar verdadeiramente aquilo que é de Deus. E Jessé vai, e Samuel vai até a casa de Jessé. Chega até Jessé, oferece sacrifício e pede para que chame os seus filhos, para que um deles seja ungido o novo rei de Israel. O texto de 1 Samuel 16, a partir do versículo 6, vai dizer assim: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Irmãos, quem entra, o primeiro filho de Jessé que entra, é o mais velho, é o mais forte. Eliabe é guerreiro, Eliabe está lá na guerra com Golias. Quando Samuel, vê aquele homem forte, poderoso, guerreiro, ele fala, esse é o rei. Por quê, amados? Porque os olhos dele são humanos. E esta falha nós cometemos muitas e muitas vezes. Nós olhamos situações humanas e credenciamos ela a Deus. Nós olhamos fatos que são da terra e credenciamos eles ao céu. Não, mas o céu é diferente da terra. O céu é com a mão cruzada. O céu não segue as regras da terra. Quando ele vê Eliabe e ele já se enche assim, missão cumprida. Ele foi ungir um rei. E aí Deus fala ao seu coração, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. E olha o que diz aqui, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Amados, esse texto ele não é tão perfeito para os dias atuais. Se a Bíblia fosse reescrita, que ela não deve ser, ela já é suficiente, mas nós podemos fazer uma colocação de um texto atualizado, a gente podia escrever assim, o homem vê o Instagram, o homem vê
a rede social. Deus vê o coração. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas, elas estão tristes, porque elas estão se comparando a sua vida com a vida dos outros. Estão vendo lá na rede social o que a pessoa está fazendo, o que ela está postando, e verdadeiramente não é uma realidade aquilo. Eu muitas vezes, quando acontece algum caso que eu preciso saber quem é a pessoa, e a pessoa está com um problema, eu vou lá na rede social para ver a vida da pessoa, se tem alguma dica, alguma pista, se a gente pode ajudar. Não tem problema. Não encontro ninguém com problemas nas redes sociais, que são as coisas que guiam muitas pessoas no mundo. Tem muitas pessoas sofrendo porque estão vendo as outras pessoas, estão olhando com olhos humanos e achando que essa pessoa está direcionada com Deus. Mas o texto diz que Deus não vê o que o homem vê. Deus não vê o que você está vendo aqui como pastor. Deus não vê o que o pastor está vendo aí sentado nas suas cadeiras. Mas Deus olha o seu coração. Eu descobri uma coisa essa semana que eu não sabia. Conhecimento é sempre bom a gente adquirir. Que o coração tem neurônios. Não como o cérebro. Mas o coração tem alguns neurônios. E aí o exemplo que o estudioso disse, ele é muito interessante. Quando acontece um problema, uma coisa grave, não dá um aperto no peito, o coração não aperta. São os neurônios do coração respondendo, porque se ele é só um músculo e não tem nenhum tipo de neurônio, ele vai só bater. Você com problemas sentimentais, morais ou não, ele vai cumprir a sua função. Mas não, como ele é provido de alguns neurônios, o coração, vou falar isso com nenhuma base, nós estamos transmitindo via internet, com nenhuma base científica. Mas o coração, ele tem sentimentos e ele se mostra com esses sentimentos. E às vezes é esse coração que Deus está olhando. Às vezes você está aqui sentado, aquele dia que você fala assim, poxa, eu não estava afim de vir à igreja, eu não estava afim de ouvir nada. Mas Deus não está olhando, Deus está vendo o seu esforço, o seu coração. Às vezes você vai fazer alguma coisa que você está movido mais pela consciência, pela razão, do que pelo desejo de estar fazendo. Mas você sabe que aquilo é importante. E Deus está vendo o seu coração. Quando você dobra o seu joelho para orar na sua casa, tem vezes que você não está nem um pouco a fim de orar, mas você sabe que é necessário. Mas Deus não está olhando para o seu joelho dobrado, Deus está olhando para o seu coração. Porque os fariseus, eles oravam, eles levantavam as suas mãos, e eles falavam assim, olha, não me faça como o publicano pecador que está lá atrás. E Deus não estava nem aí para as suas orações. Mas Deus estava olhando para o publicano e estava assim, batendo no peito e dizendo assim, eu sou pecador, me perdoa, eu sou pecador. Aquela oração era uma oração sincera. Então Deus está olhando o seu coração, o seu sentimento. Deus está olhando que realmente está, por isso que as orações, nossas orações, têm que ser sinceras. Porque Deus quer fazer o que fez com Davi. O texto continua dizendo, então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante a Samuel, o qual disse, nem a esse escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse, tampouco a esse escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé, os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu a esse. 7 filhos estavam com Jessé. E eles passaram e Deus disse ao profeta, o Senhor não escolheu a esse. Então mandou chamá-lo, perguntou a Samuel a Jessé, acabaram os seus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Amados, alguns pontos eu quero trazer para você. Até uma vez eu preguei num retiro sobre isso.
Jessé tinha 7 filhos. A Bíblia, toda vez que ela fala sobre 7, ela fala sobre o número perfeito. 7 são os dias da criação. 7 são as estrelas do Apocalipse. 7 são os selos. 7 são as trombetas. Se não é 7, é 8. O 8 era o número imperfeito. 7 era o número perfeito. 4, o número completo. Mas 8 não. O 8º filho era Davi. E ser pastor de ovelha, irmãos, era a profissão mais rasa que podia existir numa família. Tinha lá o agricultor, tinha o pescador, tinha o guerreiro, tinha o cozinheiro, tinha tudo para você fazer numa casa. Se você não servisse para nada, você ia ser pastor de ovelhas. Porque quando você vê aquela foto na rede social, na internet, aquele homem bem vestido, com um cajado na mão, com peitos estufados, olhando para as ovelhas, não é nada daquilo. É um lugar sujo. As ovelhas tinham que ser tratadas, tinham que ser cuidadas. O cajado, ora, tinha que tirar a ovelha da lama, ora tinha que cutucar elas, né, para que elas andassem. Não era uma profissão digna. E esse 8º filho de Jessé era o menor deles. Diz alguns historiadores, teólogos, não há comprovação bíblica, que ele era bastardo, ele nem era nem irmão, filhos da mesma mãe dos filhos de Jessé. Ou seja, praticamente ele não era nem contado. Jessé falou assim, ó, tem mais um lá. Tem o último, tem o menor. Se Samuel, fosse um polvo, sabe o que é um polvo? É aquele bicho marítimo, animal marítimo, que tem 8 tentáculos. Ele ia colocar o direito, apesar de estar em círculo, mas ele ia colocar o direito sobre a cabeça de Davi, e os outros 7 na cabeça dos outros irmãos. A mão do povo, as mãos do povo iam cruzar. Porque Deus manda chamar o menor. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? O menor passa na frente. O menor passa a ser o maior. Mas não é por capacidade humana. Davi não tinha nenhuma capacidade humana de ser maior que os seus irmãos. Efraim não tinha nenhuma capacidade humana de ser maior que Manassés. Mas a bênção de Deus, a mão de Deus, veio sobre o menor. E o texto diz que ele colocou à frente do maior. Meu amado, minha amada, não se desmereça de forma alguma. Em qualquer situação da sua vida, onde você for o menor, Deus vai lhe colocar como maior. E se você for o maior, porque tem lugares em que você é respeitado, às vezes você pode ter o dono de uma empresa, você pode ser o líder de um grupo, um pastor de uma igreja, porte-se como o menor. Humildade não é ser coitadinho, humildade é se portar como o menor. Que nós não sejamos, a Bíblia fala que 6 coisas Deus odeia e uma ele abomina. Aí o que ele abomina são olhos altivos e irmãos que fazem dissensão entre irmãos. Deus odeia e abomina. Queridos, ser menor é ser grande diante de Deus. É por isso que você vê várias vezes no texto bíblico, os anjos fazem isso, se prostram diante de Deus. Se prostrar é o significado, a forma de mostrar que você é o menor. Quando Davi
ele é rei, ele está lá no seu palácio, feito de cedros do Líbano, e ele está olhando para o tabernáculo, e ele fala assim, não está certo. Eu sou menor que ele. Como eu moro num palácio de cedros do Líbano, e ele mora numa tenda? Né? Porque eles entendiam que a Arca da Aliança estava dentro da tenda e Deus habitava lá. Como que eu, menor, moro num palácio e o meu Deus mora numa tenda? Então ele chama o profeta Natã e fala sobre, pede para consultar a Deus sobre o desejo de construir o palácio. E tem um versículo muito interessante que está em 2 Samuel, capítulo 7, que vai dizer assim, versículo 8. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Deus, quando Davi pede para construir, se você ler o texto, é uma história interessante, né? Davi fala assim, olha, eu quero construir um palácio para Deus, um templo para o Senhor. O profeta, humanamente, fala assim, ótimo, parabéns, boa ideia, vai lá e constrói, Deus é contigo. O profeta vira as costas, Deus fala com o profeta, assim, não. Vai falar para ele que ele não vai construir. A mão dele, ele é um rei guerreiro. O filho dele vai construir, ele não. E aí quando Deus dá essa palavra. Sabe por quê? Porque Deus vai falar não para ele. Nós estamos vivendo uma época, por causa dessa mania de grandeza, de que a gente não pode ouvir o não de Deus. Se falar não para nós, eu choro, eu saio da igreja, eu brigo com quem falou. Criança mimada, sabe? Filho mimado, se joga no chão quando fala não. Então, quando Deus fala assim, você vai lá e fala para o rei, fala assim, ó, lembra de onde eu te tirei. Você estava atrás das ovelhas e eu te coloquei para frente. O menor, mas eu estou dizendo não vai construir. Você vai preparar tudo, o seu filho vai construir. E Davi, irmãos, por isso ele é o rei, grande rei Davi. Ele ouve o nome de Deus, porque ele sabe. E agora presta atenção para a gente encerrar a mensagem dessa noite. Ele sabe da onde Deus tirou ele. Se você continuar lendo a história de Efraim e Manassés, você vai ver que ambos são tribos de Israel. Mas tanto Efraim quanto Manassés sabem o que Deus fez na vida deles. E Manassés, ele não foi o primeiro, mas ele não foi uma pequena nação. O próprio Deus disse que ele será uma grande nação, mas Efraim foi muito maior. Sabe por quê, irmão? Porque eu não posso me esquecer da onde Deus me tirou. Você está aqui hoje, com a sua vida, não sei há quanto tempo, na presença de Deus, mas você está, conforme Davi diz, no melhor lugar do mundo. Você está aqui porque você tem condições de estar e de ouvir esta palavra. Você está aqui porque Deus te tirou de algum lugar e te trouxe aqui. E eu vou dizer para você, eu vou falar pela minha vida, porque pela sua eu não posso falar. Da onde Deus me tirou. É inimaginável eu estar sentado numa cadeira como vocês. Num altar, num púlpito, pela misericórdia, pregando a palavra dele, mas nem pensar. Mas Ele me colocou aqui. Ele te colocou aqui. Então honre essa posição. Quem está frequentando a célula, semana passada, a mensagem foi, você é filho de Deus. Eu não sei quem é o seu pai. Alguns eu sei. Da Marina, por exemplo, eu sei. Fácil, quem que é. Mas eu tenho certeza, irmãos, ser filho de Deus é bem melhor. A Marina está esperando a herança que eu vou deixar para ela.
Mas a herança que Deus deixou para mim é muito maior, é muito maior. Aquilo que eu posso fornecer, o que você pode fornecer para o seu filho, não se compara àquilo que Deus pode me dar. Então você não é o ninguém. Você não é o coitadinho. Você não é o infortunado. Você não é aquela pessoa que fala, tem dó de mim. Não, você é filho. A bênção está sobre você. A mão direita de Deus. Mas eu sou menor, não importa. Ele cruzou as mãos. Mas na casa do meu pai eu sou mais simples, não importa. Ele foi buscar de trás das ovelhas. Olha, Davi não estava nem atrás dos irmãos, ele estava atrás das ovelhas. E Deus trouxe para que ele reinasse em Israel. Eu quero que você saia daqui com um sentimento. Sentimento de que você é dependente de Deus. E quando você depende de Deus, Ele tira você do menor lugar e põe você dos altos lugares. Fique em pé. O texto bíblico diz que quando você chega num lugar, não se assente nos primeiros lugares. Não está falando fisicamente, né? É como se a pessoa chegasse, sentasse no primeiro lugar. Por que Jesus diz isso, ensina isso? Ele fala assim, para que as pessoas não cheguem para você e falem assim, viu, esse lugar não é seu. Vai lá para o fundo, para que você não seja desonrado. Jesus fala assim, quando você chegar no lugar, sente no último lugar, para que as pessoas venham lhe convidar e dizer assim, saia desse lugar e vá para o lugar de honra. Quem te coloca no lugar de honra é Deus. Não exija a sua honra. Se coloque, desde que Deus coloca você no lugar de honra. Deus fala assim, eu tirei você do monturo, eu tirei você do lixo e te coloquei em altos lugares. Amém? Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, só o Senhor sabe o sentimento que os seus filhos estão vivendo nesse dia, Pai. Esta palavra, ela é direcionada aos nossos corações. Em alguma área das nossas vidas, nós nos sentimos impotentes, nos sentimos fracos. Achamos que outros estão recebendo a bênção no nosso lugar. Mas nessa noite nós aprendemos que a mão de Deus, assim como foi a mão de Israel, a mão de Jacó, ela vai sobre a cabeça daqueles que Deus escolheu. E a Bíblia diz que nós somos escolhidos de Deus. Muitos foram chamados, poucos escolhidos, mas nós estamos aqui, ouvindo a Tua palavra, recebendo a Tua unção e a Tua bênção, Pai. Que sejam nos dados, Senhor, através da humildade, Pai, um sentimento de humildade, um sentimento de que nós devemos servir, porque é esse sentimento que vai nos colocar, ó Deus, no lugar de honra, não conquistado por nós, mas entregue-nos pelo Deus Todo-Poderoso. Que nessa noite o Senhor venha nos abençoar, assim como fez com Efraim, colocar a mão sobre a nossa cabeça, assim como fez com Davi, nos tirar de trás da malhada e nos colocar numa posição de frente, assim como o Senhor fez com todos os homens de Deus que se curvaram, que se prostraram diante de Ti. Porque o único que quis se colocar acima do Senhor, caiu e cairá por toda a eternidade. Nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, por isso nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus, Ele é digno de todo louvor, de toda honra. Você pode se assentar.